Um novo tempo no novo programa, o Divã de André Kepp. Olha aí, estamos renovando tudo. Tema de hoje: atentado e a nova geopolítica. Olha aí, eu não vou falar apenas do atentado, mas o que ele significa nessa nova geopolítica e o que vai acontecer agora e provavelmente na sequência. Então, olha o temaço, hein? Atentado e a nova geopolítica. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Veja bem, nós vimos o atentado que ocorreu contra o candidato à presidência nos Estados Unidos, Donald Trump. Como Trump não morreu, saiu fortalecido. Então, parafraseando, Nietzsche, que dizia: o que não me mata, me fortalece. Mas o que isso significa agora e daqui para frente? Então, qual o significado disso agora e daqui para frente? Principalmente na nova geopolítica. A geopolítica está completamente diferente daquela que aprendemos na escola, que nos passam nos livros, é outra geopolítica. Então vamos lembrar, a nova geopolítica é uma política que não é mais bipolar, não é mais unipolar, ela é multipolar, mas eu vou explicar isso. Só que vamos em etapas. Primeira etapa, o que acontece agora, a partir desse atentado? Bom, Donald Trump sai fortalecido desse atentado, aumentando a vantagem sobre o candidato democrata, seja ele ou ela quem for. Vamos lembrar que os democratas estão ainda numa conversa interna partidária para verificar se mantém o candidato Biden, que demonstrou já não ter mais condições, infelizmente, já não tem mais condições adequadas de saúde, até de sanidade mental e tudo mais, está com um problema, evidentemente, cerebral. Então, ele está num envelhecimento cerebral e isso é inegável, todo mundo percebe e sabe disso. Bom, os democratas podem manter o Biden ou colocar outro ou outra candidata. Então podem colocar a Kamala Harris ou ainda outra candidata ou outro candidato. Mas a vantagem de Trump já se consolidou. Então já estava consolidada. E a partir desse atentado se consolidou ainda mais. Então o mais provável é que Donald Trump se torne novamente presidente dos Estados Unidos. Então, esse é o cenário atual. Vamos lembrar que as eleições são agora no final deste ano e o mandato começa no ano que vem. Segunda etapa. O que o novo presidente dos Estados Unidos enfrentará? Que aí é o problema mais grave, O maior problema dos Estados Unidos é a dívida impagável que eles têm. Os Estados Unidos devem 34 trilhões, eu vou repetir esse número, 34 trilhões de dólares. É absolutamente impagável. O que é simplesmente impossível de pagar. Esse é o grande problema agora dos Estados Unidos. E veja bem, ele assumindo o governo, no ano que vem, ele vai ter que arcar com uma possível quebra da economia americana. Eu falo isso há vários programas, as pessoas não acreditam. Por quê? Porque nós brasileiros, eu também sou brasileiro, nós temos aquele complexo de vira-lata que Nelson Rodrigues falou de uma forma tão maravilhosa nos seus textos. Nós temos isso. E nós achamos que os Estados Unidos, imagina, jamais quebrará, porque parará. Eles não quebraram em 1929, não deu o crash da Bolsa de Valores lá? Eles já não quebraram? Opa!
Eles já não tiveram uma quebra da bolha imobiliária em 2008, na gestão de Barack Obama? Eles já quebraram várias vezes. Só que essa quebra promete ser pior do que a quebra da Bolsa de Valores em 1929. Quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Promete ser pior. Então é pegar uma presidência para enfrentar um problema gravíssimo. Portanto, no ano que vem, 2025, o novo presidente dos Estados Unidos pode se deparar logo de cara, em pouco tempo, em poucos meses, com a quebra da economia dos Estados Unidos. Repetindo, 34 trilhões de dólares é impagável, não tem como pagar. O que os Estados Unidos pagam são os juros dessa dívida. Anualmente eles vão pagando os juros dessa dívida. Eles não conseguem pagar o principal. Então não é um problema qualquer, não, dá para administrar. Não, não dá. Não dá mais para administrar. Chegou num ponto que não tem mais como administrar. Eu sei que muitas pessoas do Brasil têm uma imagem idealizada dos Estados Unidos, né? Não, imagina, jamais quebrará, a economia mais potente do mundo. Mas já quebrou, gente. Já quebrou. Em 1929, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos quebrou. De Nova York quebrou. Então, não é assim, não pode jamais quebrar. Já quebrou algumas vezes. Tá? 2008, a bolha imobiliária estourou. E agora, a crise será muito pior do que da Bolsa de Valores de 1929. Olha, foi tão grave a quebra da Bolsa de Valores de 1929 que durante todos os anos 1930, os Estados Unidos viveram em recessão. Só foi se recuperar depois da Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Senão, provavelmente não se recuperaria. Então, foi depois da guerra que os Estados Unidos teve o seu grande desenvolvimento? Sim. Porque nos anos 30 inteiro, do começo ao fim dos anos 30, os Estados Unidos estavam em crise. Foi a era da Grande Depressão norte-americana. Só que estamos diante de uma possibilidade de algo muito pior. Quando eu falo possibilidade, é algo que necessariamente vai acontecer. Não tem mais como segurar essa dívida. Então, aqui no Brasil, muitos acham que os Estados Unidos jamais quebrarão. Não, os Estados Unidos não quebram. Não, André, para de falar bobagem. Os Estados Unidos não vai quebrar nunca. Olha, assiste o começo do ano que vem e você vai ver qual vai ser a situação, qual rojão que o Donald Trump vai pegar. Pior do que essa bala que furou a orelha dele. Rojão muito pior. Porque são a nação mais desenvolvida do mundo. Então não, nada vai acontecer. Mas já aconteceu, 1929. Então temos que entender isso. Então eles não estão imunes. Mas 34 trilhões de dólares é um valor impagável. E, infelizmente, a quebra dos Estados Unidos será muito rápida. Não tem como pagar. Entende? Então, tá bom, ele vai ganhar, ok. Mas, na sequência, ele vai enfrentar uma situação terrível, que não há como se livrar disso. Entende? Então, é um segundo momento. Vamos lá para uma terceira etapa. Bom, tá bom. Então, você já falou... Provavelmente ele sobe, provavelmente ele vai enfrentar esse problema. Ok. Terceira etapa. Como ficará a economia mundial? Bom, tá bom. Então os Estados Unidos têm esse crash, esse novo crash, né, como eles chamam. E aí, como é que fica a situação mundial? Bom, a nova geopolítica no mundo é multipolar. Explicando mais uma vez. Na época que havia Estados Unidos e União Soviética, direita mais caracterizada, esquerda mais caracterizada, aquela época era muito mais de direita e esquerda. Tá? Hoje se fala muito disso, mas era naquela época que havia realmente direita e esquerda. Então, era um mundo bipolar, dois polos de poder. Em 1991, a União Soviética se desfaz. E aí surge como nação e poder unipolar os Estados Unidos.
Aí passamos para uma geopolítica unipolar. Então, Estados Unidos mandando no mundo, mandando e desmandando, fazendo e desfazendo. Quem mandava no mundo? Estados Unidos, ponto final. Só que agora, com a emergência dos BRICS, estamos numa geopolítica multipolar, que eu vou descrever daqui a pouco em mais detalhes. Então, temos dois grupos multipolares. O primeiro grupo podemos chamar de OTAN, que é liderança dos Estados Unidos, países europeus e vamos colocar o Japão também. É trilateral esse poder. Então, de um lado, esse grupo, mas é um grupo em decadência. É um grupo que só decai, com dívidas terríveis. E a economia da Europa totalmente dependente da economia norte-americana e a do Japão também. Bom, agora, do outro lado, temos os BRICS, que vou descrever bem melhor, né? BRICS, B-R-I-C-S. B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de South Africa, África do Sul. Então é o grupo BRICS que está em enorme ascensão, e eu vou falar alguns detalhes. Então a nova geopolítica do mundo é multipolar e vive com dois grupos de poder. O primeiro grupo é o decadente grupo que pode ser chamado de OTAN ou G7. Mas vamos chamar de OTAN para facilitar. É o grupo de poder que reúne os Estados Unidos e os países europeus principalmente, inclusive Japão. Também inclui Japão. E este grupo está em grande decadência, pois depende do dólar. A economia deles toda depende do dólar. Se dá uma quebra no dólar, todos eles caem. Que rapidamente cairá, o mais provável já em 2025, que o novo presidente dos Estados Unidos terá que encarar esse problema. Os dirigentes desse grupo de poder sabem disso. Eles sabem disso há muito tempo. Eles não falam para a população, mas eles sabem disso. Mas não revelam para a população do mundo o seu gigantesco problema. Dívida de 34 trilhões de dólares é um problema gigantesco, não tem como resolver. Vamos entender isso. Fingindo estarem ainda bem e tranquilos na economia. Por que eles fingem? Porque senão aí que cai de vez, né? Porque a economia é muito psicológica. Desde que Nixon tirou o lastro ouro do dólar, a economia fica assim. Bom, quantas pessoas acham que vale o dólar? Tá assim. Por quê? Não tem mais lastro. Então é quanto acha que vale. Quando o Nixon fez essa declaração, ele disse, não, agora o dólar vai valer pela indústria norte-americana e pela economia dos Estados Unidos. A indústria já foi toda para a Ásia. A indústria hoje está na Ásia. E a economia está decaindo. Então, qual o valor do dólar? O outro grupo de poder é o BRICS 10, que eu vou descrever, já falei algumas vezes, mas vamos descrever com mais detalhes. No começo, o BRICS era composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A partir deste ano de 2024, o BRICS 10 tem mais 5 membros que são Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Etiópia e Irã. Tem mais esses 5 membros, por isso que agora se chama BRICS 10. Com todas essas economias se erguendo num ritmo muito grande. Ao contrário do grupo da OTAN, o grupo BRICS está em ascendência. Então, enquanto um grupo está em decadência, o outro grupo está em ascendência. O que isso vai resultar? Evidentemente, no domínio do grupo BRICS em todas as áreas políticas e econômicas. Entende? Então, é o grupo que será o mais proeminente, o mais importante do mundo.
E esses países vivem um grande progresso econômico. Esse grupo BRICS fará sua própria moeda, uma moeda de troca. Não que as moedas nacionais deixarão de existir, mas fará sua própria moeda de troca, que acelerará a queda do dólar. Então o mundo inteiro usa como moeda de troca o dólar, passará a usar a moeda BRICS. Isso vai acelerar a queda do dólar. A nova economia forte do mundo virá do grupo BRICS, e não há necessidade de ser vidente para prever isso. É o óbvio. Basta acompanhar os dados da economia mundial. Então, acompanhe os dados, veja os dados. Dados corretos, né? Não esses dados que aí a grande mídia disfarça e fala, não, os Estados Unidos está bem. Não, veja números. Veja números, estatística, montante da dívida, veja isso, veja os dados concretos, porque eles perfumam, eles tentam dizer que não é bem isso. Quando eu falo eles, estou falando da grande mídia. Quarta etapa. E nós no Brasil, em meio a esse caos que virá na economia mundial? Tá bom, então vai vir um certo caos na economia mundial. E nós no Brasil? Como eu disse, o Brasil pertence ao grupo BRICS 10, que está em ascendência, né, em ascensão, né? Então ele está subindo em todos os sentidos, políticos e econômicos, inclusive com uma forte influência já na Ásia e no sul global, inclusive na economia. Então, tanto na Ásia quanto no sul global, já é um grupo muito importante que novos países querem se inscrever como membros. Então será um grupo muito forte, mas é multipolar, significando que o poder não está num país único, mas no grupo. Então é um grupo que está se reunindo. Então por isso que é um poder multipolar, alguns chamam de multinodal, mas vamos chamar de multipolar. Com todos os problemas que o Brasil tem, e sabemos quais são, o Brasil não tem problemas? Claro que tem. E nós sabemos muito bem quais são, não preciso repetir. A perspectiva é muito favorável para o nosso país, por causa dessa reunião nesse grupo BRICS. Então, o Milei decidiu sair do grupo BRICS para ficar consorciado aos Estados Unidos. Com isso, ele vai enfraquecer de novo a Argentina. Parece que a Argentina está sempre escolhendo o caminho mais problemático. Então eles escolheram, no momento que o BRICS, porque o BRICS convidou, seria BRICS 11, convidou, aceitou a Argentina. Mas quando o Milei subiu, ele retirou a Argentina do grupo BRICS. E com isso, a Argentina continua associada aos Estados Unidos, num momento desses, como estamos vivendo atualmente. Então, a perspectiva é muito favorável para o nosso país por pertencermos ao grupo BRICS 10. Então é BRICS 10 e não BRICS 11, porque a Argentina, com o Milei, decidiu sair fora. Foi convidada, foi aceita, mas decidiram sair fora. Bom, isso nos torna independentes da economia dos Estados Unidos, por pertencer ao grupo BRICS. Então, com isso, não somos dependentes da economia norte-americana. E por isso, não sofreremos tanto o impacto da queda do dólar. Quais as regiões que mais sofrerão esse impacto? Evidentemente, Estados Unidos em primeiríssimo lugar. Mas, em segundo lugar, o continente europeu, que é totalmente dependente dos Estados Unidos. E em terceiro lugar, o Japão, que também nutre essa dependência dos Estados Unidos. Então essas nações é que sentirão mais o impacto desse novo crash que chegará em 2025. E isso que eu estou falando não é evidência, é óbvio, é lógico, é uma decorrência normal de uma dívida impagável. Uma hora quebra. A Europa
que é mais dependente da economia dos Estados Unidos, sofrerá mais com a queda do dólar. Quinta etapa. Então, como será a nova geopolítica? Como é que vai ser a nova geopolítica do mundo? Já a partir de agora. Os países mais poderosos do mundo, inclusive na economia, não é só na economia, é na política, vamos dizer assim, na diplomacia, na relação com os demais países. Os países mais poderosos do mundo serão os países BRICS. Ponto. O grupo dos países BRICS se expandirão principalmente pela Ásia. Tem muitos candidatos agora da Ásia. Tem inclusive grupos da Ásia já formados que querem se unir ao grupo BRICS. Então, o mundo inteiro, ou pelo menos os países que estão vendo o que está acontecendo na nova geopolítica, que entendem de nova geopolítica, porque, de certa forma, nós ficamos um pouco alienados da geopolítica atual. Poucos falam dessa nova geopolítica. Então, a gente fica na geopolítica antiga, como se ainda existisse Estados Unidos e União Soviética. Como se essa fosse a geopolítica. Isso é geopolítica antiga, já acabou em 1991. A nova geopolítica é essa, dos BRICS. Então, vários países da Ásia querem se consorciar, e países muito poderosos, muito ricos, muito importantes para a geopolítica internacional. Então, o grupo dos países BRICS se expandirá pela Ásia e pelo sul global. Vamos explicar também essa expressão sul global. Até uma época histórica, só o norte do mundo era desenvolvido, né? O sul, especialmente a África e a América Latina, eram vistos como locais sem desenvolvimento, subdesenvolvidos, como eram chamados no passado. Não use mais o termo subdesenvolvimento, use o termo sul global, porque esses países estão em grande expansão, em surpreendente expansão. Então, tanto a Ásia quanto o sul global se interessam em entrar nesse novo grupo BRICS e já conhecem essa nova geopolítica. Então vamos entender, a geopolítica está mudando rapidamente. As informações antigas são de uma geopolítica antiga. Tá? Sexta etapa. E o Brasil nessa nova geopolítica? E agora? Como fica o Brasil nessa nova geopolítica? Bom, nós precisamos sair do velho padrão de complexo de vira-lata. Nelson Rodrigues dizia que o brasileiro tem complexo de vira-lata. Nós nos sentimos menos. Nós, como fomos país colônia, né? Nós nos sentimos menos. Aí aquela idealização dos Estados Unidos está lá em cima, a gente está lá embaixo. Europa está lá em cima, a gente está lá embaixo. Japão é nação do futuro e a gente está lá embaixo. Não! Tudo isso vai reverter completamente a partir desse momento. Então, vamos trabalhar com o nosso complexo de vira-lata. Trabalhar, quando eu digo, é assim, vamos lidar com isso. Nós temos isso mesmo. Nós achamos que o Brasil é sempre pior em tudo, não é? Todo mundo fala, a Europa é maravilhosa, e o Brasil é uma porcaria. É tudo pensamento popular. Vamos passar disso, para com isso, vamos superar isso. Como diz Nelson Rodrigues, e seremos o país do futuro, como dizia Stefan Zweig, mas muito em breve. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para vocês e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até semana que vem.